Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e nos conceder aí um bom sábado. Meus amigos, que alívio, hein? Alívio. Ufa, ufa, o Vasco da Gama conseguiu vencer ontem a equipe do Brusque e com um jogador a menos. Meus amigos, vamos falar muito sobre essa partida envolvendo o jogo de ontem. Vamos explicar aqui para você o retorno do público, como que você vai fazer para adquirir o seu ingresso, caso você queira assistir o jogo em São Januário na próxima segunda-feira contra a equipe do Goiás. Perfeito? Além disso, a gente vai falar aqui sobre a situação da arbitragem, do VAR e o seguinte, o julgamento decisivo que faltam 3 dias aí para poder acontecer. Antes da gente adentrar nesses assuntos, eu peço a vocês, meus amigos, para vocês se inscreverem no nosso canal. Estamos quase aí chegando a 70 mil inscritos. Dê aquela força, dê o seu joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos assistirem e, por favor, ativem o sininho. Vamos lá, Vasco da Gama e Brusque. Que jogo, hein, meus amigos? Quem diria que o Vasco da Gama um dia ia passar tanto sufoco para vencer o Brusque? E com contornos dramáticos. Meus amigos, olha, um campo horrível, aquele campo do Brusque. Difícil jogar futebol. O jogo do técnico Diniz de toque de bola mais cadenciado foi muito prejudicado ontem por conta desse gramado. Mas é o seguinte, o mais importante, embora o Vasco não tenha jogado bem, o Vasco foi um bando até o gol do Nenê. O Nenê fez aquele gol, o Vasco estava muito mal na partida, não conseguimos jogar aquele futebol que a gente jogou contra o CRB, aquele futebol que a gente jogou contra o Cruzeiro. Mas é o seguinte, o que vale para o Vasco nesse momento são os 3 pontos. E faltam aí 9 vitórias para a gente conseguir o nosso objetivo, que são esses 64 pontos. Eu estou confiando, porque é o seguinte, o time do Vasco da Gama com o Nenê é outro. Se o Cano conseguir voltar a ser aquele goleador, acho que o Vasco da Gama pode ir longe sim. Agora, falar uma coisa, o Vasco tem que tomar muito cuidado por conta dessa situação aí da arbitragem. A arbitragem ontem prejudicou muito o Vasco naquela expulsão do Léo Matos. Na minha humilde opinião, o Léo Matos não deveria ter sido expulso. E é o seguinte, faltam 12 jogos agora que o VAR possa ter a aplicabilidade que a gente almeja até o fim do campeonato. O Vasco tem sido muito, mas muito prejudicado mesmo por conta aí da arbitragem. Mas agora é virar a página, meus amigos. Agora já tem o Goiás na segunda-feira. O Vasco tem folga hoje, amanhã treina e o Vasco vai encarar aí o Goiás, que é o segundo colocado. E é o seguinte, meus amigos, hoje o Vasco da Gama está com 37 pontos. Caso o Vasco vença a equipe do Goiás, olha só, essa diferença cai para 5 pontos. E aí coloca fogo no campeonato. É importante, você que tem condições de ir, vai ter público, 7.700 pessoas em São Januário, 35% da capacidade do nosso estádio, perfeito.
e os ingressos já foram colocados à venda. Você que não é sócio, você pode adquirir o seu ingresso de R$ 20 a 120. Para quem é sócio torcedor, existem ingressos aí a partir de R$ 6, dependendo da sua categoria. Além disso, o Vasco da Gama disponibilizou mais possibilidades de laboratório aí. Exames com relação ao teste de Covid entre R$ 70 a R$ 140. Perfeito? Você vai ter que fazer esse exame para você, obviamente, conseguir assistir a partida. Além disso, você que tem de 50 ou mais, com relação à idade, você vai ter que apresentar o comprovante das 2 doses da sua vacinação aí com relação à Covid. De 12 a 49 anos, apresentar apenas o comprovante da primeira dose e, óbvio, né, gente, o teste aí dizendo que está negativo. O preço está longe do ideal, mas melhorou. Não é aquele preço aí de R$ 250 e aquele teste abusivo que você só tinha a opção de fazer em um lugar por R$ 140. Perfeito, pessoal? Então tá longe do ideal, mas deu uma melhorada. Bom, meus amigos, e com relação ao julgamento decisivo, assim como eu acredito que o Vasco da Gama estará aí na Série A ano que vem, eu acredito firmemente que a justiça aí vai fazer aquilo que verdadeiramente deve ser feito. Respeitar o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama neste momento. Dia 28 é o julgamento, faltam 3 dias. O torcedor vascaíno está muito ansioso, o torcedor do Vasco está muito apreensivo com o que vai rolar nessa terça-feira às 13h30. Espero aí, meus amigos, que Deus ilumine a mente desses desembargadores aí, para que o Levenciano possa aí tomar posse o mais rápido possível e colocar o nosso Vasco da Gama no lugar que verdadeiramente ele merece. O Vasco precisa aí de pessoas que verdadeiramente amem o nosso clube. Imagine vocês, ano que vem, o Vasco da Gama na Série A e o Levenciano presidente aí do nosso clube. Seria ou não seria o ideal para o Vasco da Gama? Seria retomada aí do nosso clube aos dias que verdadeiramente ele almeja e que você, torcedor do Vasco, sonha. Perfeito? Então eu agradeço pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!